Olá para você, ouvinte dos canais Blue Star Brasil. Estamos aqui hoje com o Gustavo, o Arthur e o Vinícius. Logo eles vão dar o seu bom dia, boa noite, boa tarde. E agora é um pouquinho diferente, porque além de ouvir no Spotify, você vai poder assistir a gente no YouTube, vai poder ver cortes nossos no Instagram. Então começa-se aí uma nova utilização das plataformas de comunicação do Blue Star Brasil com você, ouvinte e assistente, tudo numa coisa só. Então, muito boa noite, Gustavo. Como é que você está? Como é que foi essas últimas semanas de notícias dos Cowboys para você? Te animou ou te desanimou? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que nosso colega torcedor dos Cowboys ou ouvinte que gosta de futebol americano ou aquele próprio hater que está só secando os Cowboys aí está ouvindo, mas as últimas semanas têm sido tranquilas, né? Por incrível que pareça, até então, vou ver algumas notícias aí, mas nada muito padrão Cowboys das últimas off-seasons aí, né? Que a gente deixava a gente. Não, eu não fico de cabelo em pé porque eu não tenho, mas deixava os torcedores do Cowboys de cabelo em pé, né? Mas estou bem tranquilo. É aquela coisa, né? Até a primeira semana de setembro aí é só paz e alegria, né? Vamos ver como vai continuar. Bem-vindo, Arthur. Faz um tempinho que o canal Blue Star Brasil não fala com o torcedor. Então, dá o teu panorama aí desse tempinho que passou. Passou positivo ou passou negativo para você? Tudo bem. Passou tranquilo. Acho que não teve tanta notícia impactante, só a de maior notícia mesmo foi a prisão do Tuck, mas de resto é normal, uma off normal. A off-season normal é o caso total, né? É jogador preso que bateu em companheira, jogador que foi baleado. Essa é o normal da off-season da NFL. Vinícius, o Vinícius esteve ocupado esse tempo que o Blue Star Brasil não se comunicou, porque o Vinícius estava muito mais importante. O Vinícius estava conversando com o John Tuck, com Paul Stewart, com R.D. Ochoa, com gente grande na cobertura dos Cowboys. Fala pra gente como é que foi conversar com essa galera de alto nível, digamos assim, em cobertura dos Cowboys internacional. E aí, Thiago, Gustavo, Arthur, ouvintes, cara, foi muito bom. Aquilo que a gente estava comentando de ter cara de pau leva a gente para muitos lugares, né? E eu saí mandando mensagem para muita gente e surpreendentemente, né, alguns responderam como o Ochoa, como o Tuck, e a galera do Mike and Paul lá do The World's Best Team, que foi o primeiro que eu participei com deles, mas a gente vai marcar ainda para eles participarem no Blue Star Brasil aqui também. E, cara, é muito bom fazer essa conexão com um outro público, né, com caras dos Estados Unidos, da Inglaterra, que é o caso do Paul, né, do Mike e do Paul, e ter uma visão diferenciada do Dallas Cowboys, a visão muito de gente que tá lá dentro, tá todo dia tendo essa coisa do Dallas Cowboys, né? O Ochoa, para quem não sabe, o cara é o editor do Blogging The Boys, que é um dos sites mais especializados sobre o Dallas Cowboys, e assim, eu não sabia antes, mas ele não mora em Dallas, ele mora numa cidade um pouco mais longe, então ele não tá no dia a dia, então tem outros jornalistas do site por lá, mas de todo jeito, foi cada um num estilo, né? Quem assistiu, quem acompanhou aí no YouTube, tá lá para assistir também, né? O Ochoa foi algo muito mais jornalístico, digamos assim, né? Tem uma conexão jornalística do Blue Star com o Blogging The Boys. O Tuck é um cara que ele cobre o Kansas City Chiefs. Ele nem cobre o Dallas Cowboys, mas ele é torcedorzaço do Cowboys, tá sempre em Dallas, é parça gigantesco do Dez Bryant. Eu tenho até que cobrar ele um vídeo do Dez pra gente, que ele falou que ia fazer esse pedido, então tem que dar uma... Hey, remember the video. E, cara, o Michael Paul é a galera que é torcedor, né? Os caras é igual a gente, tá longe pra caramba, mas eles estão já foram bastante vezes lá em Dallas, assistir jogos, principalmente no Thanksgiving. Estão indo esse ano, estão querendo em 2027, já é até um projeto que eu tô pensando para 2027 em ir também com eles para ter um contato. E assim, as histórias que os caras contaram, eu quero puxar pro nosso podcast para eles contarem essas histórias. Assim, tá na casa do Drew Pearson, entendeu? Ir almoçar na casa do Drew Pearson, ver jogador, conversar com o jogador, sair
no barzinho com os caras, com jogadores antigos, então é algo bem legal e espero que ainda durante a temporada a gente consiga fazer algumas outras entrevistas, que tem algumas que a gente está tentando conversar e fazer que a galera chegue, né, pro Blue Star e conheça a torcida brasileira. Vinícius, acho que se você estiver com eles lá em 2027, depois das entrevistas, depois dessa experiência toda, acho que a gente pode fechar o canal, né? Vamos terminar em alta, porque depois disso aí é high level, não tem para onde ir mais. Conversar com os jogadores, estar lá presente para cobrir o Dallas Cowboys por um período, um canal do Brasil seria incrível mesmo. O próximo passo seria o Jerry Jones, né? Se alguém conseguir entender o que ele fala, daria para fazer entrevista com ele. O problema é que tem que ter alguém para traduzir. Isso, tem que ter um tradutor do inglês do Jerry Jones. Bom, galera, então vamos dar sequência aqui, vamos falar sobre aquilo que aconteceu nesse tempo que a gente ficou longe do nosso torcedor aqui no Brasil, né? Não trouxemos algumas notícias, mas vamos começar pelas mais recentes aqui. Vamos falar então da morte do Pat Norman. Ele foi nosso tight end lá na década de 60, né? Ele, depois da sua carreira como jogador de futebol, ele trabalhou talvez como uma das coisas mais importantes no direito americano. Ele trabalhou com direitos civis lá e ele faleceu, a família informou que ele faleceu dormindo em casa, pacificamente, cercado pelas pessoas que ele ama, né? Talvez aí o melhor jeito de partir desta vida. Fala um pouco da trajetória dele aí, Vinícius, quem era e como que os Dallas Cowboys homenageou esse nosso ex-tight end. Então, ele não é tão conhecido, né? Quando a gente fala de tight end, a gente lembra muito mais de Jay Novacek, Jason Witten, mas o Pats é um cara muito importante por conta, como você citou, dos direitos civis americanos, tanto que ele foi, não seria induzido, inducted, né? Foi para o Hall da Fama, Black Hall of Fame, lá nos Estados Unidos, e o cara jogou o Super Bowl, o Ice Bowl como titular, tight end titular do time contra o Green Bay Packers, jogou mais um Super Bowl contra o Baltimore Colts, ali nos anos 60. Além disso, acho que ele foi para o San Diego Chargers, né, no final ali da carreira. Mas, assim, é um cara que foi sólido, foi titular por muitos anos do Dallas Cowboys, no começo dessa era Dallas Cowboys, né, dos anos 60 ali. Então, é um período ainda muito antigo para a gente, que a gente não fala muito dessa época. E só que ainda mais importante o que ele fez aí nos direitos civis americanos na região de Dallas, e por isso que ele é muito lembrado. E o Dallas Cowboys, é claro, homenageou ele, né, nas redes sociais e tudo mais, e fora outros locais que também homenageou ele. Legal. É importante continuar. Ele acho que é um exemplo de como um atleta deve começar a sua segunda carreira, né? O atleta para de jogar futebol americano, qualquer tipo de esporte para cedo, para jovem, e ele deu uma sequência muito bonita na vida dele. Talvez não, né? Com certeza a coisa mais importante que fez aí foi esse trabalho maravilhoso como ativista pelos direitos civis. Não vou pedir a opinião do Arthur e do Gustavo, vamos dar sequência aqui, vamos falar então da prisão do nosso retornador. Ele estava correndo na estrada, ele estava a 150 km por hora, a quase 160 km por hora, numa via que era para 110 km por hora. E não acho que não é igual aqui no Brasil, que a gente dá um jeitinho, né, que o guarda chama para conversar, porque quando o guarda chegou para conversar com ele, viu uma arma no banco de trás, e daí na revista mais específica também encontrou um pouquinho de maconha no console central. Arthur, afeta em que essa prisão? Na imagem dele, ou afeta como os treinadores enxergam ele no elenco? Como é que você vê essa prisão dele nessa off-season? É uma situação complicada, né? Ele tinha acabado de renovar, acho que por 3 temporadas, né? Aí, ele sendo preso por droga, com arma, com excesso de velocidade, eu acho que complica bastante a carreira dele, porque o Schottenheimer, né, tá pedindo união, tá mudando o futuro do time, e eu acho que isso não é uma atitude que ele espera de um jogador. Eu acho que
Isso pode impactar nos minutos que você vai ter em campo nessa temporada. Arthur, 60 gramas de maconha, uma 9 milímetros no banco de trás e correndo na estrada, dá uma música, mas dá mais problema para ele lá em Dallas? Você acha que vai afetar alguma coisa em ele começar jogando? Lembrando que nos primeiros treinos ali ele estava dividindo a posição de retornador com outro wide receiver. Vai afetar alguma coisa, Gustavo? Sei lá. Primeiro que aí eu trago um pouco do meu mundo, né? Sou um cara de mobilidade, é inadmissível você andar numa velocidade dessa, é um absurdo, cara. Então, já começa errado por aí. Mas como você disse, né? Lá não que aqui não seja, tá? As leis são bem rígidas quanto a isso aqui no Brasil também, né? Que é mais difícil de você acabar pegando a pessoa que faz isso, né? Mas quando pego, as leis são bem rígidas e a pessoa acaba pagando. E no caso dele, cara, eu acho que primeiramente ele tem que se acertar com a justiça. E se ele se acertou com a justiça lá, cara, aí eu vou trazer pro lado do torcedor. Se ele tá certo com a justiça libera ele trabalhar, porque é a profissão dele, graças a Deus, ele não matou ninguém, não prejudicou ninguém além dele, obviamente. Eu acho que não vai afetar muito, não. E também serve como um puxãozinho de orelha da comissão técnica, tal, do capitão do ataque, né? Não sei se vai ser o Deck, se o Zac Martin tivesse ainda, né? Que não está mais. Aquele puxão de orelha, falar, ó, vamos maneirar aí, né? O mundo não é só sombra, água fresca e andar quase 200 por hora fumando seu baseado por aí, né? Você é uma pessoa pública, então, mas eu acho que não vai afetar nada, não. Se a justiça liberou e ele não matou ninguém, vida que segue, que sirva de aprendizado para ele. E os caras do... Não, e os caras do Chiefs esses dias fizeram muito pior, né? Nada. Os caras do Chiefs... o Rashee Rice, os recebedores do Chiefs esses dias fizeram... Ano passado fez coisas... Teve acidente de carro também, não só velocidade, né, mas teve acidente de carro, essas coisas, e só teve uma suspensão, coisa básica ali. A gente fala de uma forma leve, mas a off-season da NFL é recheada de histórias trágicas, de atleta que é baleado, de atleta que baleia alguém, de atleta que quer contratar assassino para matar a WR. Essa história maluca que lançaram essa semana, que eu não consigo acreditar nisso até agora. Eu também não, para mim não faz sentido nenhum isso aí, gente. Isso aí é história de depressiva, né? Enfim, a off-season da NFL é a personificação do mente vazia, oficina da coisa ruim, né? Porque como tem casos de atletas fazendo coisa errada nesse período. Vinícius, na história recente, principalmente recente de Dallas, você vê algum problema para a comissão, para a diretoria, em receber jogadores que saem do off-season com histórias trágicas assim no elenco de volta? Tem alguma história pregressa em Dallas que pode afetar isso aí pro Turpin? Cara, acho que de afetação não, acho que o Turpin vai continuar sendo titular nos retornos e tudo mais. E assim, é o Dallas, cara, a gente já teve Greg Hard há alguns anos atrás, que tava batendo em gente. Dallas Cowboys já fez muita cagada envolvendo jogador que, se parar pra pensar, só tá com arma e drogas e velocidade acima da média é leve pra questão, às vezes, envolvendo a Dallas Cowboys e off-season. Então, eu acho que ele não vai ser suspenso pela liga, já começa daí. E se ele não ser suspenso pela liga, vida que segue. Então, também acho que não vem suspensão nem da liga e nem da vida. Acho que vai sair, assim como o Gustavo falou, acho que perante a lei ele vai pagar isso aí rapidinho e não vai ter nada da liga também. Acho que a gente pode dar continuidade e falar então da entrevista do Dak Prescott. Deu ontem, foi dia 8? Foi dia 8, então foi ontem mesmo, né? Só lembrando, o Dak passou pela uma cirurgia no posterior da coxa, né, após uma lesão que tirou ele da temporada do ano passado, né? Ele então falou que vai passar por mais algumas avaliações médicas, mas disse que está completamente saudável. Falou também ali sobre estar
numa fase de desenvolvimento, né, com esse novo playbook. Mas acho que o que dá para apontar, principalmente aqui, é a postura mais séria do Deck na entrevista. Arthur, o que você espera do Deck nessa temporada? Lembrando que quando ele saiu, né, quando ele foi saído pela lesão, quando a lesão tirou ele do campeonato, ele era o 23º quarterback de 31 em termos de precisão em passe. Ele estava indo bem mal ano passado. Como é que você vê o Deck para esse ano aí, Arthur? Eu acho que esse ano ele vai ter muita coisa a provar, né? É o primeiro ano do contrato, ele tem que justificar o Dallas pagar ele tem o maior contrato com jogador na NFL. Ele, na entrevista, disse que está na melhor forma física da carreira dele, né? Que está só esperando o departamento médico liberar para ele treinar 100%. E que provavelmente no training camp ele já vai poder treinar normalmente. Eu acho que ele tem que se provar. Ele estava com um aproveitamento baixo, ele teve 11 touchdowns e 8 interceptações na última temporada, em 7 jogos. Então, é um número bem ruim. Ele precisa melhorar isso e precisa entrosar rápido com o Pittsburgh para poder ter um ataque mais dinâmico e conseguir vitórias, né? Que na última temporada ele teve um recorde negativo mesmo com pouca partida. Gustavo, ele finalmente tem um wide receiver 2 esse ano aí, né? Então ele vai ter o Lamb, ele vai ter o Pickens. Acho que desculpa para a posição de recebedor ele não tem, e a gente não pode dar mais para ele. Como é que você avalia essa temporada aí do Deck agora, Gustavo? Eu até complementando um pouco do Arthur, eu achei que o Arthur tá muito comedido, cara. Pro cara que é super fã do Dak Prescott, hein, que é o maior fã do Dak que eu conheço no Brasil aí, tá muito comedido, cara. Tá muito personagem nas redes sociais. Na vida real ele tá muito quietinho, tá muito bonzinho. Então, assim, eu acho que o Dak esse ano ele tem tudo para mostrar da mesma forma que ele mostrou há 2 anos atrás, quando a gente vai conseguir puxar na memória, né? Há 3 anos atrás ele tinha tem muitos problemas com interceptações. Fez um trabalho intensivo, né, na off-season daquele ano, e realmente ele começou há 2 anos atrás muito bem na questão de proteger a bola. Aí o ano passado foi aquela bagunça, nada se resolvia, e jogo corrido que não entrava, a OL se desmanchando. Então esse ano eu entendo que ele vai ver o Deck, meio que ele é como se fosse uma corrente alternada, né? Um ano ele é positivo, outro negativo. Então eu espero que o ano passado tenha sido negativo e esse ano ele venha para positivo, porque eu acho que o momento, quando ele bater 2 anos negativos, vão ser a deixa para ele arrumar um barquinho sentido fora. Então eu acho que esse ano ele vem bem, que eu tô nessa torcida também, na expectativa. A OL renovada, do muro dos Steelers, né? Foi renovado. O próprio jogo corrido, apesar de não ter um grande running back de nome, os 2 que chegaram, mais o que foi draftado na 5ª rodada, eu acho que são melhores do que o que nós tínhamos nos últimos 2 anos, aí, pelo menos, até a saída do Pollard. E WR você diz, né? O Pickens aí chega, muitas por vezes já cotado como WR1 lá nos Steelers, né? Logo quando ele foi draftado, não conseguiu apresentar o esperado, porque ou não tinha o Kenny Pickett não era aquele super QB, então será que não foi por conta disso? Agora ele vai ter um QB que tem uma força de passe, uma precisão bem maior quanto a isso. Então esse ano até o ano, estou na expectativa boa com ele, e que ele proteja, né? E façam mais. E o Schottenheim já comentou que quer fazer isso, read option, esse tipo de situação que favoreça o jogo do Deck. Não adianta deixar o Deck lá 70%, 80% no shotgun só lançando, que ele vai fazer cagada. A gente está de treinador novo em todas as posições, até a pessoa que leva café lá é uma pessoa nova. O Schopenhauer com certeza tem o seu playbook. Vinícius, como é complexo para ele ter que vir para uma temporada que ele precisa mostrar resultado e trazendo um playbook novo. Você acha que isso é mais uma complicação para o Dak Prescott esse ano? Cara, eu acho que eu não diria complicação, porque eu imagino que o Schottenheim deve ter sido inteligente de pedir a ajuda do Deck para alinhar pontos do playbook, né? E até o que você comentou sobre desenvolvimento, que foi uma história que
ficou maluca quando o Schottenheimer falou disso, que é o desenvolvimento do playbook, né? Tipo, o deck estava em desenvolvimento daquele playbook daquele ano. E normal, porque todo técnico vai ter as suas jogadas específicas e coisas desse tipo. Então, querendo ou não, é diferente do Mike McCarthy. Eu imagino que vai ser um run heavy, né? Vai ser muito mais um jogo corrido, muito mais pesado do que foram nos anos anteriores com o McCarthy. E que tenha, como o Gustavo falou, read options e coisas assim do tipo. E vou aproveitar, eu tinha até comentado com o Thiago antes, que eu vou ter que lançar essa pergunta. Eu conversei, quando a gente estava fazendo a entrevista com o Ochoa, a gente comentou sobre o George Pickens, e ele falou assim, que é uma coisa que eu achei muito interessante, que se você faz uma troca por um recebedor, que você entende que ele é um nível de recebedor número 1, ok, vai ser o número 2 aqui no Cowboys, mas ele é um nível de recebedor número 1, e tá em último ano de contrato, o porquê que você tá esperando a temporada acabar para fazer uma renovação contratual com ele. Se você tem esperança que o cara seja bom, porque você fez uma troca pensando em fazer um upgrade para o seu corpo de recebedores, que era necessário. O porquê que a gente está esperando fazer a temporada de 2025 e renovar com ele só em 2026, podendo aumentar muito mais o valor dele, né? Porque se ele tiver uma temporada boa, ele vai aumentar o piso dele, vai aumentar, vai custar muito mais caro para o Dallas Cowboys, como vai custar o Micah Parsons. E se a gente deixar ele, a gente vai, quem sabe, pegar uma escolha de terceira rodada futuro. Então, é algo a se pensar e vamos ver o que vocês acham sobre isso. Quer falar, Gustavo? Cara, eu acho que eu não quero pensar em terceira escolha, terceira rodada. Eu quero que o time simplesmente desempenhe. Às vezes é aquela coisa, né? Vamos fazer um paralelo com quem joga fantasy em relação a aqueles fantasy dinastia. Só pensando em capital futuro, de draft, de renovar o time e tal, cara, eu tô de saco cheio disso já. Quero que o time performe esse ano, nem que seja pro ano que vem não ter escolha nenhuma de draft. Sei lá, certa vez me perguntaram, se os Cowboys ficar, sei lá, 5 anos aí sem escolha de primeira rodada, male de terceira, tal, mas que ele chegue no Super Bowl, e no Super Bowl que ele pode acontecer tudo. Para quem tá esperando fazer agora 25 a 30 anos, eu fecharia o contrato, cara. Porque tô cansado de ficar pensando só trabalhando pensando no futuro. Eu quero o resultado para ontem, tá ligado? Arthur, o que você acha dessa posição que Dallas se coloca com esse contrato e se você seguiria o relator, né, de fazer logo um contrato com ele? Eu acho que Dallas está perdendo tempo em fazer o contrato de muito tempo. Do Pickens, do Parsons, do Glenn, o time Do Tyler Smith. O time sempre demora muito para renovar e acaba pagando mais do que necessariamente precisa. O maior exemplo disso é o Deck. O Deck, se tivesse renovado a primeira vez, ele já teria o seu segundo contrato, um valor bem inferior ao que ele tem agora, que é um valor bem alto. E é o modo operante do time. A gente tem que esperar. Acho que se o Pickens for bem, o time acaba renovando com ele. E se caso não renovar, pega a escolha de terceira rodada e vida que segue. Mas só pegando um gancho no que o Arthur tá falando, pedir coerência em gestão para a família de Jerry Jones só se for para ganhar dinheiro, em termos esportivos já acabou, cara. Então por isso que eu falei. Gasta demais, todo o capital futuro que tiver e vambora. Que o Pickens fique 10 anos só renda esse ano, a gente chega no Super Bowl. Beleza. Para quem tá 30 esperando. Eu acho que o time está sendo montado para essa janela aí de 3 anos. Eu acho que ter o Pickens nela nesse tempo é essencial. Então, já tinha que ser renovado. Mas o Arthur, 3 anos, cara. O deck tá desde 2015, velho. A gente já tá falando de 10 anos de deck, não tem mais não, mano. Já são então, 10 anos. Agora, se de lembre aí em 2018, 2019, cara. Não. Eu acho que esse ciclo agora até 2027 é para encerrar essa galera que tá no time agora. Também deve ser o contrato do Schottenheimer, né? Mas assim, acho que se não ganhar ou não chegar no Super Bowl até 2027, eu acho que aí recomeça tudo de novo e a gente fica nesse mesmo ciclo.
se tiver sorte de achar um QB, né? Porque o Jerry Jones não tem um histórico bom para draftar QB, não. O Gustavo falou uma coisa que é interessante, né? Coerência nesse comando, né? Eu não vou dizer que sempre foi assim, porque Jerry Jones é um vencedor, em tudo que ele põe a mão vira ouro, e ele já venceu nessa liga com esse time. Faz muito tempo que a gente não encontra muito caminho para o Dallas Cowboys. Se você pensar que até 2027, o Dallas está montando o elenco para 3 anos. Ok, mas a OL está renovando agora. Então tem caras na OL agora que em 3 anos podem não ter atingido esse nível que eles podem atingir. Pode ser que em 3 anos a gente comece a ver a renovação da OL. A mesma coisa com a secundária, que você tem jogadores que a gente já sabe o mínimo e o máximo. A gente tem Diggs, que a gente já sabe do que ele é bom, do que ele é ruim. O Blend é a mesma coisa. E daí está trazendo gente nova. Então, para mim não faz muito sentido quando falam, é até 2027, montamos um elenco preparado para nesses 3 anos chegar ao Super Bowl. Não, para mim tem gente ali que vai precisar de mais de 3 anos e tem gente que não tem mais 3 anos. Então eu não vejo essa conexão certinha até 2027. Tudo bem, tem treinador que vai até 2027, você tem alguns investimentos que fazem sentido, mas tem outros que vão para uma outra direção. Para mim é só uma desorganização e vamos aí, esse é o melhor cara que tem agora. Para mim, o George Pickens tem um cheirinho de Amari Cooper, sabe? Veio, vai cumprir um tempo aí. Se esse ano for bem, a gente tenta renovar. Se não der, vamos trocar por outro lá na vamos deixar embora e vamos tentar trocar por outro wide receiver lá na frente. Não vejo muito essa coerência para 2027, não. E daí, falando sobre o contrato, acho que já passou. Acho que quando começar a temporada, ele não vai querer renovar, ele vai querer deixar o porco engordar para ele. Então, não sei se já daria tempo de fazer isso por ele. O problema do Jerry Jones, que eu fui muito vitorioso no começo, é que no começo dele como dono de Dallas, eu precisava vencer para ganhar dinheiro. Hoje eu não preciso vencer para ganhar dinheiro, então acho que não é importante para ele mais vencer alguma coisa. Ele está ganhando dinheiro cada ano mais e mais. Ele não tinha cap hit. Ele não tinha salary cap. Ele não tinha salary cap ainda. Ele ajudou a montar, né? Ele ajudou a estruturar. Eu não o dinheiro assim, que ele tinha é fácil fazer gestão. Agora, tendo que ter o planejamento bem adequado quanto a isso, aí o caldo entorna. A gente brinca muito disso. Tem até o Sandro, um abraço pro Sandro, se ele ouvir a gente lá. O Sandro, no nosso grupo, no melhor grupo de fala de futebol americano nesse Brasil, o grupo do Luiz da Brasil. Até o Sandro que fala isso, né? O Sandro vive indo a jogos lá, ele fala, não, enquanto estiver dando dinheiro, ele não vai mudar nada. Eu não acho isso, gente. Quem trabalha com esporte, quem trabalha competindo, não existe essa de vamos competir. Né? As pessoas estão competindo porque elas estão competindo. Eles querem ganhar, todo mundo. O Cleveland Browns, que está sempre lá atrás, quer ganhar. Sabe? O Jacksonville Jaguars, que está sempre lá atrás, quer ganhar. Alguns são mais competentes do que outros. E aí vem a vitória. Mas eu não acho que entra a parte da competência. Tá, mas eu não acho que para ele tem dinheiro tá bom. Né? Se tivesse só dinheiro tá bom, a gente estaria, sabe, numa outra posição. Eu acho que ele tenta vencer. Eu só acho que ele não acompanha esse ritmo mais. Eu torço para um time de futebol americano, não torço para o time da Forbes, que fica lá. Que pena, pela Forbes nós estamos ganhando todo ano. Né? Seria muito mais feliz se a gente torcesse para a Forbes. Monta um time da Faria Lima, e vai ficar beleza, a gente vai ser campeão. A gente e o New York Yankees ali, na pauta do ano, grande. Eu nem sei quem é o segundo. Quem que é o segundo? O New England? É o Madrid. Alguma coisa assim. O United, né? Acho que se não me engano é o United. Depois tem o Lakers. Tá? Pode ser. O United, para mim, é o mesmo exemplo dos Cowboys. Tem muito dinheiro, eles ainda não tem nem o cap hit que nós temos e não conseguem, entendeu? Trazendo para uma comparação assim, né? A família Glazer consegue ser boa no Bucks, mas não consegue ser boa no Manchester United. Eles têm o tipo de cap hit deles lá também, né? Que é o fair play financeiro deles lá. Mas arrecada-se muito naquele time e também não se evolui. No Dallas Cowboys as coisas são mais complicadas, né? Porque, né? A gente tem exemplo aqui no Brasil também, mas não vem ao caso. Deixa pra lá, deixa. Então, fica falando um negócio desse aí, o pessoal começa a chorar escutando a gente no Spotify e para por aqui. Beleza, então se a gente falou do deck, vamos agora falar
para algumas movimentações que Dallas teve. Vamos começar por um cara que veio da UFL, ele já jogou na NFL, ele está tendo sua segunda chance na NFL, que é o Perron Whiteley. Ele é defensive tackle, ele tem números modestos, sólidos, lá na liga da UFL. Ele teve 29 tackles, um sack, um fumble forçado, 4 passes deles desviados. Mas é interessante que vem para uma posição que a gente falou que ia ter muita briga, e a gente vai falar mais para frente quando a gente for falar do minicamp, mas a posição de defensive tackle. A gente estava precisando, Vinícius, de um defensive tackle agora? Tá faltando gente lá? Quando chega lá nas cadeirinhas, o defensive tackle tá sobrando cadeira para o pessoal escutar? Cara, sobrando não tá, mas a briga ali tá tão feia. É uma briga de facão de cego na posição de defensive tackle que só tem o Oza 100% confirmado na posição, que se chegar um e jogar um pouquinho melhor, pode já pegar o coletinho de titular. Entendi. Então é aquele negócio assim, né? Tem bastante gente ruim, vamos trazer mais um ruim, porque vai que ele faz os outros parecer melhor. Gustavo, UFL, cara que já passou pela NFL e não se firmou. Vale a pena trazer um cara assim? Ele pode ser um Turpin da vida ou já teve sua chance, números modestos lá, ficasse por lá? Cara, para a posição de defensive tackle, eu acompanho os Cowboys faz quase uns 15 anos. Acho que é a posição que eu nunca tive gosto com nenhum jogador. Então já draftamos na primeira rodada, contratamos no off-season, e jogador que foi muito top na carreira, que chega e não faz nada. Estamos achando cachorro a grita na posição, cara. Então vai jogando para cima, uma hora a gente vai acertar. Que é a única, para mim, é a posição que eu nunca vi um jogador, não vou falar top 10 na liga nessa posição. Acho que eu nunca vi um jogador top 20 nessa posição jogando nos Cowboys, cara. Todas as outras eu vi. Da defesa, no ataque, treinador, agora até kicker bom nós temos, depois da aposentadoria do Dan Bailey, cara, mas defensive tackle pra gente, se contratar um Marquito com 70 quilos, falar, não, joga lá que talvez ele vai resolver. Vamos testar. Arthur, o Mazzi não é esse jogador pra gente? Não é esse top 10 da liga pra gente? Não era pra ser isso? Eu não acho que o Mazzi tem condição nem de titular nem de ser reserva. Eu acho que quem precisava ter buscar alguém, né? E esse Vince que veio aí, eu acho que é mais um jogador do time tempo que no time provavelmente não pega a vaga no time principal. O Dallas vai tentar acertar uma terceira vez com o jogador. Vai ser mais uma aposta de custo baixo. Exatamente. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa sobre ele? Porque eu acho que nem a família dele assim, passou tanto tempo que falar, né? na vida. Assim. Então vamos lá, vamos falar agora de um cara que é ex-Packers, ex-Chiefs, e chega aí para, quem sabe, pegar uma vaguinha no Special Teams. Robert Rochell. Vocês lembram dele? Eu não lembro dele nem nos Packers, nem nos Chiefs. Eu tive que procurar vídeo dele para ver highlights e achei vídeo. Mas highlights eu não achei, não. Mais um, né, cara? Posição que tá recheada, né? Mais uma posição que tá recheada. Precisava trazer isso? Cara, tá recheada, mas também lesionada, né? Acho que esse é o problema maior da posição de corner. E, assim, não só a gente não tem certeza de quem vai ser os 3 titulares na semana 1 para esse ano, mas eu não conseguiria ter certeza de quem seriam 3 jogadores da posição pro ano que vem. Para corner do ano que vem. Eu acho, não sei, cara, eu acho que se chega alguma franquia hoje, Dallas, eu quero levar o Diggs ou o Blend. Jerry Jones assina o cheque na hora, velho, pra troca, sabe? Que diferentemente de defensive tackle, eu nunca tinha concordado muito com os corners que nós tínhamos. Mas nos últimos anos, assim, nos últimos 3, 4 anos, a gente vem draftando bem, surgindo boas peças. Então eu acho que tanto o Blend quanto o Diggs, apesar do Diggs ter renovado há pouco tempo, né? Chegar alguém ali desesperado por corner e falar, ainda mais se precisar livrar a folha, é trocado.
Jerry Jones assina na hora. Arthur, você consegue responder essa dúvida do Vinícius aí? Será que tem 3 para o ano que vem? Não, eu acho que não tem. Eu acho que o Diggs vai ser o primeiro jogador do time a ser dispensado na próxima off-season. Acho que ele não fica. Contrato alto. Uma boa bold. Eu acho que é uma possibilidade grande dele sair. E esse novo cornerback que chegou é o tipo de cornerback que Dallas traz todo ano, né? Para compor o elenco ali, talvez jogar 1 ou 2 jogos ali e só. E daí, para terminar esse vai e vem, foi embora, chegou um cornerback, chegou um defensive tackle, foi embora um defensive tackle, foi embora um cornerback. Tão esquecível quanto os que vieram foram os que foram embora. Justin Rogers, defensive tackle, que foi cortado, ele estava no practice squad ano passado, não estava? Mas o cornerback que foi embora, eu não lembro se ele estava no practice, o Luke Barco, eu não lembro dele. Acho que aquele típico jogador que fica só aparece na pré-temporada, no training camp. Deve viver ali na região de Dallas, aparece no training camp e durante a temporada tá fazendo o bico de alguma coisa. Tá. Então a gente pode falar pro Perron que chegou agora e pro Robert que chegou agora para eles comprarem casa em Dallas ou para eles alugarem assim um loft juntos? Será que vale a pena fazer um financiamento para ficar bastante tempo? Ou você acha que não vai durar esses dois aí, Vinícius? Não dura. Dificilmente vão aparecer no time no primeiro corte, eles já devem estar fora do elenco. Eu acho que a gente não precisa nem alugar a casa, só alugar um hotelzinho já é suficiente. Um hotel, né? Eu acho que o Daystar... Você estaciona embaixo. Vai usar os alojamentos do Daystar, cara. Dorme no alojamento. Alojamento do Daystar para diminuir custo. Dorme embaixo da arquibancada. Toma banho no chuveiro do estádio, né? Embaixo da arquibancada, toma café e almoça lá, aproveitando o rango. Na secretaria. Essa pegada. É o caminho. Bom, vamos lá. Então vamos dar continuidade aqui, porque quem falou essa semana também foi o nosso treinador. Fala pra gente aí, Vinícius, dá um panorama do que nosso treinador novo vem falando, não só agora, mas dessas últimas semanas sobre cultura, disciplina, os planos que ele tem e as primeiras impressões que ele teve do nosso primeiro minicamp aí. Porque a gente ficou, né, algumas semanas sem gravar um podcast, então ocorreram um minicamp, né, então foi uma fase que teve bastante entrevistas. O Schottenheimer levou os quarterbacks para um jantar grego, não sei se vocês viram isso. Tava lá o Will Greer, o Joe Milton e o Deck lá dançando, jogando prato no chão, para criar, né, aquela coisa de criar uma química e tudo mais. Além disso, o Schottenheimer comentou muito, querendo ou não, sobre o Pickens, nessa questão que todo mundo fala de que o Pickens é aquela pessoa que atrapalha vestiário e tudo mais, mas o Brian falou que não é desse jeito. Comentou também sobre o Dak Prescott, né, que o Dak participou do minicamp, fazendo a primeira, né, as primeiras partes dos treinos, não foi 100%, mas esteve lá no minicamp, se não estou enganado. Parsons apareceu também para treinar, mesmo com a questão contratual dele, então ele falou bastante dessas questões, falou muito de outros jogadores, como o Sid Lamb, como jogadores da OL, o quanto ele espera do Tyler Guyton, viu que está tendo uma melhora do Tyler Guyton do ano passado para esse ano, e aquilo, né, cara, Schottenheimer tem as chances de ouro da vida dele, eu acho que ele está abraçando com o máximo que ele pode e criando uma cultura muito boa, muito diferenciada. Colocou mesa de pibolim não, de tênis de mesa, né, no vestiário, tem um negocinho de cesta de basquete, a galera tá tendo bastante competições, digamos assim, entre jogadores, com técnicos, para criar uma atmosfera e um clima diferenciado para na hora que chegar a temporada, e que a gente espere que ajude, porque se não ajudar, a mídia vai começar a cair matando em cima de todos esses detalhes, porque, né, a mídia, como a gente fala, adora jogar hate em cima do Dallas Cowboys. É o Dallas Cowboys, né? O room do Dallas Cowboys virou um escritório hipster, né? Tem mesa de pimbolim, tem
cestinha de basquete, tem comidinha grátis e muito abuso verbal, né, do Pickens lá. Tô brincando. Essa foi uma conversa que você teve com o Mike com o Paul, né, sobre o trash talk e o quanto isso pode ajudar ou pode atrapalhar, né, Vinícius? Qual foi a opinião deles lá sobre isso aí? Precisa ter, não precisa ter? Cara, é sempre necessário ter pelo menos um jogador que faça um trash talk tanto no ataque ou na defesa, e a gente sabe que o Lamb não é esse jogador, não aparece tanto, mesmo ele sendo um 88, né, utilizando o peso da camisa 88 no Cowboys, mas eu acho que o Pickens pode ajudar sim, e chama um pouco dessa atenção dos corners, no caso, adversários, com esse trash talk para cima dele, ajudando, quem sabe, a deixar o Lamb até um pouco mais livre às vezes. Para você que está assistindo a gente, ouvindo a gente, trash talk é aquela postura marrenta, aquela postura não é ofensiva, mas é ativa nos adversários, né? Aquilo que o Romário fazia, que era não baixar a cabeça, de ir para cima. Gustavo, precisa ter, na defesa, a gente sabe que toda defesa tem o seu jogador assim. No ataque, isso é necessário para você, Gustavo? Acho que faz parte. Assim, eu não gosto, porém eu sei que faz parte. É igual quando você vai jogar bola. O cara joga futebol na várzea, brincando, sempre tem aquele que gosta de fazer isso e tirar a pessoa do adversário. Um exemplo de trash talk que a gente tem aí recente, o que o Dibu Martínez fez na final da Copa do Mundo. Criaram até a lei para um goleiro não fazer mais aquilo numa cobrança de pênalti. Então, cara, faz parte do mundo do esporte. E o Lamb tem, cara, muita gente detesta aquela comemoração que ele pega e passa o dedo na cara, assim, apontando pro outro lado, tá ligado? Então, o pessoal, tanto que quando acontece uma jogada... Comemoração. Proibida. Então, o pessoal, ele pilhava os caras só na comemoração e os corners, quando faziam alguma jogada, ficavam em cima dele. Eu acho que faz parte do jogo, cara. A gente fala tanto da técnica do físico, mas o esporte é muito mental. Se você não tiver com mental legal, cara, você pilha muito fácil. Então tem que ter mesmo. Eu não gosto, mas eu sei que tem que ter. Numa NFL que o Roger Goodell está transformando a NFL em torneio de Wimbledon, né? Que você não pode aplaudir, não pode falar enquanto o jogo está acontecendo, que os jogadores não podem mais se provocarem durante o jogo. Arthur, faz diferença mais positiva ou é mais negativa para você esse tipo de jogador? Eu acho que no tom certo é positivo. Se passar do tom, eu acho que acaba prejudicando, porque a gente tem um exemplo aqui que é o Rafinha, né? Ele falou muito, depois não performou assim, não jogou bem, igual deveria, igual ele afirmou que jogaria, e depois teve que aguentar do outro lado, né? Com ele, porque, assim, as outras pessoas curtindo com ele, falando dele, até dentro de campo. Os caras desrespeitaram ele dentro de campo, depois que o Brasil já estava perdendo. Então, assim, se for no tom certo, eu acho que é bem-vindo. Agora, o Schottenheimer está tentando criar uma cultura vencedora, né? Eu acredito que ele vai conseguir colocar no tom certo o jogador nisso. Não sei se vocês viram, ele chamou o jogador de Dallas, campeão do Super Bowl, para ficar andando no Daystar com o anel na mão para tentar mudar essa cultura do time que não é vencedora, para mostrar para ele que o time em uma outra época já foi muito vencedor e que sabe o caminho da vitória, né? Eu comentei, acho que eu comentei no Instagram, tava uma galera lá, assim, foi o Emmett, foi Michael Irvin, mas foi, acho que o Jay Novacek tava lá, teve uma galinha, Bob Lilly, que é o puta do jogador, Drew Pearson, que adora estar com os caras, tem Marcus Ware, acho que tava lá também, assim, teve muito jogador bom, antigo, alguns que não ganharam títulos, mas tiveram uma boa história no Cowboys. Eu acho isso, cara, acho isso muito maneiro do Schottenheimer, de trazer esse povo, vamos passar uma tarde aqui, claro, Dak, Parsons, Lamb, Pickens, é uma galera que já tá num nível acima, mas, sei lá, você tem uma aula com o Michael Irvin pro Tolbert, quem sabe ajude a melhorar o cara, sabe? Então, sei lá, o Drew Pearson e o Michael Irvin ensinando o Tolbert, você tem que fazer desse jeito aqui, ó. Quem sabe o cara evolui, entendeu? Então, acho que para uma galera que é um nível um pouquinho segunda prateleira do time, digamos assim, que não são as estrelas máximas,
é ainda mais maneiro e interessante tá essa galera ali junto, né? Tá sempre no dia a dia, quem sabe. E falando até sobre jogador de OL, né? Jogador antigo, que não é mais antigo, o Tyron Smith tá ajudando o Tyler Guyton. Olha só. Que para mim, assim, o Tyron entra facilmente, acho que no top 5 left tackles da história do Cowboys, provavelmente. Teria que lembrar de cabeça outros left tackles. Mas é o cara recente que tá ali. Mudou, foi uma âncora gigantesca na nossa linha ofensiva durante muitos anos, durante uma década praticamente, eu acho que até mais. E quem sabe ajude o Guyton a melhorar, a subir o nível, né, para este ano, por exemplo. Bom, vamos falar então agora do training camp que vai começar no dia 21 de julho, está chegando, o pessoal já está se preparando para ir. Então, por exemplo, o Turpin, por exemplo, estava bem acelerado para ir já, ele estava com bastante pressa, então a galera só está arrumando as malas agora, mas começa em Oxford, então, dia 21 de julho. Vamos ver aqui alguns duelos diretos que a gente vai ter e vamos falar um pouquinho deles. Tá? Então vamos falar da posição de cornerback, que é uma posição que está recheada de gente que precisa provar muito, como a gente falou, e recheada de gente que está voltando e gente que ainda vai voltar. Trevon Diggs e o Shavon Revel Jr., para quem não se lembra, o Shavon ele se machucou no ano passado, foi draftado em Dallas, tinha uma expectativa grande dele no college, né? E ele não jogou ano passado e ele vem com essa expectativa de um bom jogador que, por não ter jogado ano passado, caiu no nosso colo. São dois jogadores que estão para se recuperar. Um tem os seus altos e baixos, mas é um bom cornerback, o Trevon Diggs, e o outro é alguém que Dallas deposita uma confiança. Arthur, na posição de corner, vê talvez o nosso melhor jogador, ou brigando de nosso melhor jogador, e uma boa esperança voltando de lesão, compromete em quê? Compromete no volume de atletas starters ou só compromete na posição exclusiva que o Trevon vai jogar? Você acha que diminui o nosso roster, esses dois voltando de lesão, ou não? Eles vão voltar bem, é isso aí, faz parte. Eu acho que eles vão voltar na temporada de 2024 que o Diggs machucou, a defesa caiu muito em rendimento. Então, a volta dele ajuda todo o resto da defesa. E o Rook, né, o Trevor, ele ia voltar na primeira semana e teve um agravamento de lesão. Acho que nós ainda vamos ter que esperar umas 2, 3 semanas para poder ver ele jogar e ver se ele é capaz de assumir alguma coisa com titular ou uma rotação. Vinícius, o Diggs volta para o início da temporada ou a gente vai ter que começar com alguém na posição dele? Cara, ainda tá indefinida essa questão. Parece que ele pode voltar na pup list, que é... não vou lembrar o que significa pup list, mas você fica pelo menos de 4 semanas fora. Então, ainda tá meio em dúvida. Porém, aquilo, né? O Diggs não apareceu para o minicamp, que ele não era obrigatório. Ele estava na Flórida treinando separadamente. Então, porque ele não tem uma boa conexão, digamos assim, com a parte de treinadores físicos, né, que o Dallas Cowboys possui. Então, por isso que ele estava treinando separado em outro estado até. E não é certeza de nada. Acho que daqui a alguns dias, né, daqui a algumas semanas, porque hoje já é dia 9 e o camp começa dia 21, a gente vai ter uma certeza do que na hora que iniciar o training camp a gente pode ver qual que vai ser o nível do Diggs para a semana 1 ou não, mas já podemos esperar que ele possa não aparecer, né, pelo menos nesses 4 primeiros jogos, e aí assim, vai ser barata voa nessa posição de corner, né, cara? Porque a gente tem Kaiir Elam, que é um ex-primeira rodada vindo do Bills, que tem que se provar. Daron Bland, ano de contrato. Shavon Revel, a gente não sabe se vai estar na semana 1 também, e a gente não tem um níquel confirmado ainda. Em tese é um Mukuamo, mas e aí? É mesmo, não é? É uma posição que acho que é uma das, para mim, é uma das mais não difíceis, mas que tá complicada para a situação do Cowboys, cara. A gente tá ok com safeties, a gente tá ok com linebackers, ok com qualquer outra posição, menos corner.
já falando sobre isso que você acabou de falar, Vinícius, mas, Gustavo, com os nomes que o Vinícius falou ali, você enxerga que é realmente uma grande perda ficar sem o Diggs ou dá para colocar alguém na posição dele ali? Cara, vai depender muito se o nosso corner que foi draftado agora, né? Salvo engano, foi a terceira rodada, né? Mas ele foi, até então, se prova, foi um steal, né? Pelas projeções de draft. Se ele estiver disponível na primeira rodada e se realmente se confirmar essa questão do Diggs estiver na top list aí de 4 semanas fora, eu acredito que dê para jogar. Até puxando aquele outro podcast que nós gravamos sobre a tabela nossa de início de campeonato, salvo engano, não é a parte mais complexa. Ou começa a piorar o negócio ali da sexta, sétima semana em diante. No começo ali tem os adversários um pouco menos difíceis. Então, assim, eu ainda tenho esperança que no melhor ano do Blend, o Diggs sofreu a lesão. Aí o ano passado novamente teve lesão. Então eu tenho esperança que o Diggs esteja pronto na semana 1, né, na primeira partida. E de fato a gente tem os dois, um em cada lado do campo ali, porque daí para mim é a melhor dupla de CB que eu vou ver os Cowboys jogando desde então. Isso se um dos dois não rodar, se o Diggs não rodar até o início da temporada. Digo, via troca, alguma coisa assim. É a bold do Gustavo. É a bold do Gustavo. Pode ser. O Vinícius falou que corner seria a nossa posição mais sensível. Vou pular e depois a gente volta para a posição de running back, mas vou pular para a posição de defensive tackle, porque não é a posição que em si me causa mais receio. Desculpa, a posição de defensive end. Não é a posição que em si me causa mais receio, mas como o Vinícius falou que a posição de corner para ele traz uma preocupação, para mim é a posição de linebacker. Porque se a gente cogita tirar o Micah da posição prime dele, que é jogando na ponta da linha, pressionando quarterbacks, para recuar ele para a posição de linebacker, eu acho que tem uma coisa muito errada com a nossa posição de linebacker. Vocês se preocupam como eu? Vocês acham que linebacker não é uma posição que Dallas tem um risco grande de ficar um buracão ali? Arthur, tem um buracão no meio da defesa dos Cowboys? Já tem algumas temporadas que tem, né? Desde a saída do Wanderers. Mas eu tô descida do Sean Lee. Do Sean Lee. Eu estou bem confiante dessa dupla que fez agora. Eu acho que são dois jogadores aí que também precisam se provar para tentar conseguir alguma coisa melhor na liga. E eu acho que é uma dupla que pode dar certo. Eu penso que a pior posição que o Dallas mais precisa é a defensive tackle. Eu não consigo confiar nesse grupo. Eu acho que para o linebacker jogar bem, primeiro o defensive tackle tem que fazer o trabalho dele. Eu acho que Dallas atrapalha muito o linebacker dele há muito tempo se não tem defensive tackle. Eu sigo o Arthur nessa, hein? Sigo completamente. Penso da mesma forma do Arthur. Vinícius, trazer o Micah para a posição de linebacker, você acha que garante ali, então, a gente continuar pressionando? Lembrando que o nosso treinador agora não é um treinador que gosta de chamar blitz. Tá? Então, a gente falou isso lá no podcast passado, quando a gente falou dos nossos treinadores. Nosso novo treinador de defesa é conhecido por uma filosofia que ele acredita que pressionar quarterbacks tem que ser pressionar com o seu personal inicial. Tá? Ou 4-3, ou 3-4, ele joga no 4-3, né? Mas ele acha que jogando com 4 jogadores na linha, 3 linebackers, você tem que pressionar quarterbacks nessa posição. Fica frágil para você a nossa pressão, a nossa linha de defesa, tirar o Micah da posição prime dele, trazer ele para linebacker. Você acha que mantém o nível da defesa, tanto em pressão quanto em cobertura, fazendo essa movimentação, Vinícius? Ou a gente tem um problema aqui se isso precisar acontecer? Cara, eu até joguei esse tópico aí porque eu não lembro se foi o Osho ou se foi o Tuck que comentou sobre essa foi o Osho, né? Sobre essa questão de quem sabe puxar o Parsons para linebacker. E o motivo que ele deu é a quantidade de defensive ends que nós temos e que, em tese, o Parsons titular zaço, praticamente jogar
90% dos snaps como defensive end, e tem só uma posição de defensive end para ter que rodar com uma galera, né? Que a gente tem Dante Fowler, a gente tem Sam Williams, que tá voltando de lesão, a gente tem Marshall Keeneland, que jogou ano passado, a gente tem o nosso novato, o Donovan Ezeruaku, que para mim tem que já, daqui a pouco ele tem que começar a ganhar snaps na frente dessa galera. Tem o Peyton Turner, que é uma aposta do Dallas, então assim, só nisso aí eu falei o quê? 5 nomes, né? 5 nomes para praticamente uma vaga e uma outra vaga de rotação, né, atrás do Parsons. E aí, pensando que nós não vamos ter The Marvel Overshow, acho que até o jogo do Kansas City Chiefs, que eu acho que é o jogo do Natal, então, se eu não me engano, semana 11, sei lá, não lembro. Mas acho que até semana 11, por aí, ou alguma coisa assim do tipo, The Marvel Overshow pode ser que demore para voltar. Então, a gente tem menos um linebacker. Aí a gente tem o Kenneth Murray, que ex-primeira rodada, mas também é uma aposta pra gente, que a gente não sabe o que vai ser. Tem o Liu Fall, que beleza, é um cara maneiro, bom, mas se o Liu Fall, em tese, joga de weak side, né, a gente joga se a gente vai jogar num 4-3 ou num 4-2 com 2 linebackers 4-5, e mais um corner, né, que acaba tendo, que a maioria das vezes acaba acontecendo isso, e se a gente tiver 2 linebackers, a gente precisa de um middle, que vai ser o Kenneth Murray, ok, acho que isso já é certeza, mas fica essa questão do segundo, de weak side, do porquê pode ser o Micah Parsons, para ter um pouco mais de força em questões de pressionar o quarterback adversário com, entre aspas, 3 defensive ends, né? E 2 defensive tackles. Vai ser... Eu não sei se o Eberflus irá fazer isso. Eu acho que só se acontecer alguma situação muito inesperada de mais alguma lesão, sabe, na posição de linebackers. Mas acho que é legal trazer para tentar trabalhar a ideia, ou quem sabe até uma possibilidade. E assim, se vai acontecer mesmo ou não, eu acho difícil, mas é legal para o debate. Jogar em níquel não é uma coisa fácil, ainda mais que a gente está falando aqui que a nossa posição de cornerback está fragilizada, né? A gente vai corner safety, né? Mas falando que a nossa secundária tem algumas questões, jogar em níquel traz mais jogar em 4-2-5 traz mais uma dificuldade, porque daí você precisa estar com 2 linebackers, e daí acho que o Micah não seria esse nome quando jogar em níquel, mas quando jogar no 4-3 talvez seja interessante. A gente falou um pouquinho lá no início, mas a nossa posição, e o Arthur falou agora, a nossa posição de defensive tackle, ela é recheada de incógnitas aí, né? De bagres. De pessoas que têm muito a se provar, tá, Vinícius? Não é assim que a gente chama os amiguinhos, de bagre. A gente chama de pessoas com dificuldade no trabalho, tá? Então tem bastante gente ali que está lutando pelo seu ganha-pão, digamos assim. Está brigando por uma vaga de titular. Mas é todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Arthur, dá para ressaltar 2 nomes aí, entre Oza, Mazi, Solomon, o novo que chegou, o Akin Besonte. Dá para tirar 2 aí que você fala, não, esses 2 aqui, ou pelo menos um, um vai ficar mais fácil. Mas esses 2 aqui vão ser o titular. Tem? Eu acho que indiscutivelmente o Oza é o titular, e do lado dele eu acho que o mais provável de jogar é o Solomon Thomas. Eu acho que apesar de que os 2 jogam ali na mesma posição, eu acho que eles são as 2 melhores opções. Eu não acredito que o Mazi vai jogar bem o suficiente para pegar essa vaga. Eu acho que talvez no começo ele vai ser titular, porque o time respeita muito essa hierarquia, né? Eu acredito que durante a temporada ele pode perder a posição até mesmo para aquele novato, o Jay Sawyer. Acho que pode perder a vaga até para ele. Eu lembro quando o Mazi foi draftado, que a pergunta que fizeram para ele, tal, né, que quando sai aqueles scouts logo após o cara ser draftado, ele falou, eu não sei jogar futebol americano, não gosto, tal, não conheço nada. Eu sei bater na parede. Eu sei que tem que travar o que tá vindo aqui. Eu falei, beleza, esse cara vai travar pelo menos o jogo corrida ali, que entra ali numa air formation, corrida só pelo meio, num power back. Mas nem isso o filho da mãe faz, cara. Vamos imaginar uma situação aqui, tá? Dallas está
vencendo o jogo, tá? Por 3 pontos ali. O time adversário está numa 4-1, faltando 52 segundos. Quem que a gente coloca de nose tackle? Os caras vão para a quarta descida. A gente vai colocar o Mazi, o Jay, o Perry. Quem para vocês é o nosso nose tackle forte? O cara que tem que estar nessa jogada, que vai resolver. Vinícius, tem esse Coloca cara? o Parsons de DT ali que ele segura, velho. O Parsons de DT? A mesma coisa. Então, cara, igual eu coloquei ali, a gente não tem esse nose tackle, né? O nose tackle vai ser uma briga entre Mazi, o Jay Toya e o Akim Bessotti, né? Akim Bessotti. Que são os dois calouros. O Jay Toya é um calouro, Akim Bessotti é um calouro, e tem o Mazi Smith. O Arthur falou do Solomon Thomas, o Jay Tuck tava falando sobre isso. O Solomon Thomas é um cara para ser muito igual o Oza, para ser muito mais para proteção de passe até do que em questões de parar a corrida, porque a gente precisa daquele nose tackle, bifão, né, que os caras chamam, que é three tech, o cara tem que ser muito grande. Em tese, era para ser o Mazi, mas a gente já viu que o Mazi não tem essa capacidade. A gente vai ter que sonhar com essa questão dos calouros, quem sabe colocar. Mas eu acho que o Solomon Thomas vai ter muitos snaps sim também, mas vai ser uma briga de facão nessa posição de defensive tackle para nose tackle, para parar a corrida, que vai ser sofrida. Eu acho que o Mazi é o primeiro nose tackle que emagreceu na primeira temporada. Exatamente. Aí você já vê como que tá o nível do negócio, pô. O nose tackle que tá magrinho, tá errado. Não tá certo esse negócio aí. Nose tackle não pode ficar menor. Não tem como você... Não, esse cara aqui, ele tá treinando muito, ele tá ficando mais magro. Mas não. É disso aí para cima. Bom, vamos para o lado do ataque, onde teoricamente o sol brilha para todos, né? É a posição onde, embora a gente tenha o deck voltando, tem wide receivers bons, tem OL boa, mas tem briga na posição de tight end e na posição de running back. O Arthur não, desculpa, Gustavo, os running backs que chegaram vão passar por cima do pessoal que está lá? O Javonte Williams, o Miles Sanders, quem vai ser o nosso titular na posição de running back para você? Ou vai dividir? Vai ficar todo mundo dividido? Ouça a voz do bicampeão de fantasy do Blue Star Brasil. Não draft nenhum running back dos Cowboys, porque vai ser comitê pesado e não dá para confiar em ninguém, cara. Assim, são bons, mas não dá para confiar naquele cara Zeke Prime ali que dominava o backfield, ou não precisa tão extremo. O último ano do Pollard. Eu acho, sei lá, vai ser o Javonte Williams aí, mas sei lá, 40% dos snaps vai ser ele, uns 30% do Miles Sanders, e aí sobra aí mais uns 30 aí para o resto aí. Se eu não dei uma de casa grande, eu acho que eu não errei a porcentagem. Arthur, vai ficar tirando pedra, papel, tesoura na sideline, 2 ou 1? Como é que vai ser essa escolha aí? Eu acho que o Javonte Williams vai ser o running back 1 a princípio, mas eu estou confortável aí. Eles vão dividir muito o backfield. Eu acho que a dupla principal vai ser o Javonte Williams e o Jayden Blue. Eu vi até a mídia americana comparando o Jayden Blue com o Alvin Kamara. Não sei se vocês viram isso. Então, seria um Kamara melhorado. Aí é demais, né? Coitado do calor, já toma pressão desde o início. Eu sei lá, eu tinha esperanças que um nome assumisse essa posição, e lógico, numa posição que tão desgastante, você tem que ter um segundo nome, né? Mas eu tinha esperança que uma posição fosse dominar. Acho que o último foi o Pollard, num ano que ele pediu snaps, né? Foi o ano que ele mais recebeu snaps e, para ser sincero, não foi lá essas coisas, né? Então faz tempo que Dallas, nessa posição de running back, carece de um nome, né? E recentemente a gente teve um Zeke, mas o Zeke que a gente teve não foi o último Zeke que passou aí, né? Foi o Zeke lá do seu contrato de calor, né? Depois disso a gente não teve mais alguém dominante na posição. Alguém quer falar alguma coisa do ataque? Espera alguma coisa mais do ataque? Ou podemos finalizar com essa esperança em alta aí?
que já que ninguém vai falar, só para finalizar, né? Acho que a última briga fica por tight ends. Jake Ferguson tá em ano contratual. Luke Schoonmaker precisa aparecer, que não apareceu ainda. E os caras querem utilizar muitos tight ends por conta de corrida, né? O nosso coordenador ofensivo. Então, eu acho que a gente vai ver uma movimentação maior de tight ends e de jogadas com 2 ou até 3 tight ends aí no ataque para até apoiar o jogo ofensivo, que é essa ideia do Schottenheimer e do Clayton Adams. E acho que é só isso mesmo. Se vocês falaram de nomes esquecíveis na posição de defensive tackle, na posição de tight end tem alguns nomes bem esquecíveis também. Alguns nomes que vão entrar para bloquear. Você está sendo muito Rivaldo bem. Boa, para a gente ter um Rivaldo no ataque. Isso. Beleza, pessoal. Vamos para o encerramento. Primeiro de tudo, muito obrigado pela participação de vocês. A gente conseguiu se reunir, falar de novo com os nossos torcedores, trazer notícias, falar um pouquinho sobre a temporada. Vinícius, dá os recados finais para a gente aí. Cara, os recados finais de sempre, né? Agradecer os nossos assinantes, né? O grupo de assinantes que, querendo ou não, ajudam a gente a estar sempre melhorando o Blue Star Brasil. Comprei alguns equipamentos para fazer algumas gravações que a gente estamos organizando. O Gustavo vai fazer a questão dos bonés para a galera, vai mandar fazer por Correios o boné para a galera, os assinantes. A gente vai já organizar o Fantasy, o Bolão, o Survivor, o Fantasy, que o Gustavo... Eu não vou nem colocar o Gustavo como moderador, porque acho que a única forma dele não ganhar é se ele for moderador, mas aí vai perder a graça, entendeu? Eu vou colocar alguma outra pessoa como moderador de uma das ligas e deixar o Fantasy e deixar o Gustavo tentar ganhar o seu tricampeonato, né, do Blue Star Brasil. E é isso, quero agradecer demais. A gente espera que consiga fazer algumas outras entrevistas, né? A gente tinha engatilhado algumas aí para esse começo de training camp, então vou relembrar a galera, quem sabe a gente consegue algo e sempre vai ser avisado, seja no grupo de assinantes, seja no Instagram. Então siga a gente no Instagram, siga a gente no YouTube, siga a gente no Twitter, que quando começar a temporada, notícia atrás de notícia, training camp a gente vai estar em cima, vendo o que tiver de informação acontecer, rezando para que ninguém se machuque, porque infelizmente sempre acontece, mas a gente espera que seja um jogador de menor potencial, digamos assim, e é isso. O Blue Star e o Dallas Cowboys nunca param, a gente sempre vai estar de olho em toda e qualquer informação que aconteça. Dá o seu tchau aí, Gustavo. Vamos junto, continuamos na mesma tocada, em paz até a primeira semana de NFL, né? Eu estava em paz na questão futebolística até domingo volta a raiva, e na NFL vamos continuar aí até setembro, né? Na Fórmula 1 também agora vou ter umas semaninhas de paz, então eu quero essa paz aí, e que o Cowboys, vamos ver se o Cowboys quebra a nhaca que está sendo na parte esportiva. E quem precisar de dica aí de fantasy, de bolão, survival, manda aí, porque o Arthur já vendi consultoria para ele, mas ele não me ouviu. Olha o touchdown aí. Aí, ó. Arthur, se despede da galera. Eu queria agradecer pelo convite e lembrar o Gustavo que eu, no fim da última temporada, acabei indo mal ali, porque eu esqueci de escalar o time em algumas rodadas, mas eu posso ter certeza que nesse ano eu vou ganhar e não vai ter moleza, não. Metade do pessoal do grupo do Blue Star quer me expulsar, mas tá tranquilo. Eu já ganhei o Survivor, né? Então esse ano eu vou voltar para ganhar tudo, a Liga, o Survivor, tudo. O atual campeão de Survivor, de bolão, de fantasy sou eu, velho. Então tem que tirar na... Vamos ver, final do ano de conversa. Thiago, colocar o Gustavo e o Arthur na mesma liga para... Isso, para ter esse... Para dar briga. Isso, coloca no mesmo grupo, no sorteio da chave. Coloca nós 4 na mesma chave. Deixa os dois do mesmo lado para a gente poder competir do outro, para chegar outra pessoa na final também. Exatamente. Então, antes do Vinícius dar o tchau final, nosso tradicional goodbye aqui, eu quero agradecer pelo convite, muito obrigado, beijo no coração de todos, até a próxima. Vinícius, é com você. Então é isso, galera, vamos ficando por aqui e Go Cowboys! Go Cowboys.